Eu absolutamente não fiz o que aquele homem havia sugerido. Fiquei atordoada. E por 48 horas, não sabia o que pensar daquela experiência sobrenatural. Quando recobrei a consciência, pensei comigo mesma. Talvez Jesus, talvez Deus, sabendo o que eu ia fazer, me matar, enviou um de seus anjos para me impedir de fazer isso, para me impedir de cometer suicídio. Talvez, afinal, ele não tenha me abandonado, como acreditei todos esses anos, quando pensei que ele tinha me abandonado. Mas ainda assim é tarde demais. Eu não tenho lugar nesta terra. Tentei ser feliz, fiz de tudo. E acho que simplesmente não fui feita para ser feliz neste mundo. É de Jesus que preciso. Então vou continuar com esse suicídio, com o primeiro pensamento de eutanásia. Continuo destruindo o resto de tudo o que possuía. Só guardo meu passaporte. E digo a Jesus num grito desesperado: saiba que ninguém sabe onde estou. Ninguém sabe o que vou fazer, exceto tu. Então, se tu quiseres vir, é agora ou nunca. Mas enfim, tu nunca vieste. Tu nunca respondeste nos 20 anos que tenho clamado por ti. Mas isso é só para tua informação. Se tu quiseres vir, é agora ou nunca. E foi um grito de raiva. Não foi nenhuma oração. E isso foi na noite de sábado, 28 de agosto de 2021. E eu adormeci depois de clamar a Jesus com toda a minha alma, com toda a raiva da criança abandonada que havia dentro de mim. E durante a noite sinto mais uma vez uma presença demoníaca. E ouço distintamente passos se aproximando do lugar onde eu dormia. E então acordo assustada, com os pelos da minha espinha arrepiados, porque sinto essa presença sombria. E ouço esses passos caminhando em minha direção. E percebo que esqueci de trancar a porta do quarto onde dormia. E de fato estou horrorizada, apavorada, porque ouço distintamente esses passos, e reconheço essa presença sombria se aproximando de mim. E então, digo para mim mesma, olhando para a porta: meu Deus, meu Deus, meu Deus. E enquanto digo isto, ouço passos pararem em frente à porta. E ouço passos se virarem e saírem pelo mesmo caminho que chegaram. E de fato adormeço novamente. E na manhã seguinte, domingo, 29 de agosto de 2021, acordo. E minha alma se enche de paz pela primeira vez na minha vida em 25 anos. Minha alma está banhada por uma paz tão grande que eu nunca imaginei que pudesse sentir. E dura 2 horas. Estou cheia de luz e paz. E ao mesmo tempo estou completamente acordada. Estou perfeitamente consciente. E recebo uma visão. Uma visão como um céu estrelado, de um triângulo dourado, e um homem vestido de branco, sentado à direita. E sou preenchida por uma paz tão grande. E vejo este homem sentado, vestido de branco, e digo a mim mesma: mas é Jesus. Minha alma dentro de mim reconhece que é Jesus. E digo a mim mesma: mas a mão, aquela mão era Jesus. Não era um anjo, era Jesus. E é Jesus. E então digo para Jesus. E digo a ele: obrigada, Deus. Era tudo o que eu queria. Eu só queria estar em paz. E tu me deste uma paz muito além de tudo que eu poderia ter esperado ou pedido. Obrigada. Mas eu nunca serei feliz na terra. Eu já tentei. No entanto, agora posso morrer em paz e me juntar a ti, Jesus, porque só serei feliz contigo. Então, não desisti do suicídio naquele momento. Continuei com esse plano obscuro de acabar com a minha vida. E assim, nas 2 semanas seguintes, continuei destruindo o restante dos meus documentos administrativos, qualquer prova da minha existência na França, exceto meu passaporte. Enviei um e-mail para uma organização chamada Dignitas, e eles imediatamente me enviaram o formulário para preencher para o suicídio assistido. Eles explicaram que concordavam. Eles me deram as condições. Eles me dizem o preço. Durante todo esse período, li os evangelhos porque fui tocada pela pessoa de Jesus. Sou grata pela paz que ele finalmente me deu. E também me entristece o que só agora está por vir. O que decidi. O que me levou a esse extremo. Por que não vieste, Senhor, um pouco mais cedo? E quanto mais leio os evangelhos, mais amo Jesus. Mais sou tocada pela sua presença. E ao mesmo tempo, mais resignada fico. Porque digo a mim mesma, mas não tenho nada a ver com estar aqui. Só Deus pode preencher o meu coração. Só tu, Jesus, podes preencher o anseio mais profundo da minha alma. Eu não poderia ser feliz aqui, separada de ti. Ainda sinto uma tristeza dentro de mim que não vem de mim enquanto falo com Jesus.
e digo a mim mesma: ainda é uma pena para Deus que me criou, que me fez viver nesta terra. É uma pena, mas não tenho escolha. Já tentei de tudo. Ele deveria ter vindo antes. E na época digo isso a mim mesma. Era domingo. Foi o dia em que destruí todos os documentos restantes e enviei o e-mail para a Associação Dignitas, que havia me respondido sobre o suicídio assistido. No dia seguinte, segunda-feira, era 13 de setembro, eu estava em oração, conversando com Jesus, e o ouvi distintamente. Ouvi distintamente a voz suave de um homem me dizendo em francês: vá à igreja e peça o batismo. Não me fiz nenhuma pergunta. Foi como se minha alma reconhecesse imediatamente seu Criador. Entendo que é Jesus falando comigo, que é este mesmo homem que me apareceu, que me salvou, que impôs a mão sobre mim, que está me pedindo isso. Então me levanto e vou à igreja mais próxima. Era em Bordeaux, a igreja de Saint-Amand-Codéran. E eu vou a esta igreja, mas não há ninguém lá. Então eu penso: bem, Jesus me disse para vir aqui e pedir o batismo. Mas eu vejo uma mulher atrás de mim varrendo o chão. E esta mulher é negra como eu. Ela parece ter a minha idade. E ela me pergunta o que estou fazendo aqui. E eu digo a ela: bem, Jesus me disse para vir aqui e pedir o batismo. E essa mulher fica emocionada. Ela fica muito comovida. E ela me diz: Jesus me pediu a mesma coisa há 20 anos atrás, quando eu estava no Senegal. Eu sou do Senegal. Fui batizada quando tinha 9 anos. Sou cristã desde então. Jesus me salvou. Jesus me curou. Eu venho de pais satanistas que sacrificavam a ídolos nas florestas do Senegal. E Jesus me salvou. Ele me permitiu viver. Sou cristã e acabei de me casar. Eu acredito em você. Eu sei que o que você diz é verdade. Mas não é aqui o lugar certo para pedir o batismo. E eu digo a ela: mas o que você quer dizer? Jesus me disse para vir aqui e pedir o batismo. Ela diz: sim, eu acredito em você. Mas não é aqui. Vou levá-la ao local onde você pode pedir o batismo. Naquele momento eu não tinha a mínima ideia do que era batismo. Eu pensava que o batismo era para bebês, porque no islamismo eles batizam bebês, e os católicos fazem o mesmo. Bem, eu realmente não entendia por que Jesus tinha me pedido isso, mas eu confiei nessa mulher, e ela me levou à igreja em Saint-Amand, em Côte-d'Ivoire. Bem, eu não sabia o que era, mas vi que era um centro de acolhimento, e vi uma mulher na recepção, e disse a ela que tinha vindo pedir o batismo. E essa mulher se transfigurou diante de mim. Ela estava cheia de alegria, e seu rosto irradiava luz. E ela me disse que era maravilhoso, e que para isso eu precisava ver um padre. Então eu realmente não sabia o que era um padre. Bem, eu tinha visto o Papa na TV, mas pensei: deve ser uma autoridade religiosa, como os imãs do Islã. E ela me entregou uma folha com os horários em que os padres estavam presentes. E então o padre está... Então havia 2 padres diferentes. E um deles... Então um estava lá na terça-feira. Então no dia seguinte, 14 de setembro de 2021, à tarde. E o outro, cujo nome era Padre Mateus, estava lá na quinta-feira à tarde. E então eu disse a mim mesma: ah, mas eu fui convertida por este versículo do Evangelho de São Mateus. Vou ver o Padre Mateus porque ressoa lindamente. E então vou lá na quinta-feira. E enquanto digo isso a mim mesma, ouço a mesma voz deste homem muito gentil me dizendo: não, é este padre que você precisa conhecer, o padre fulano de tal. Bem, não direi o nome dele por respeito à privacidade deste padre, mas a voz de Jesus me diz que preciso encontrar o padre que estava lá na terça-feira. Então eu digo a Jesus: ah, não, mas eu irei na quinta-feira. Além disso, o nome dele é Mateus. E então, a mesma voz continua me dizendo: não, é aquele padre, o padre, com quem você deve se encontrar amanhã, terça-feira. E então, não tenho tempo para pensar, porque a mulher na recepção me diz que é hora de ela ir fazer o intervalo. Então ela tem que fechar. E então, essa mulher que conheci pouco antes de Bertie Atena, na igreja, me leva com ela, me oferece um terço e me conta. Começa a testemunhar sobre sua vida, sobre o que Jesus fez por ela, que Jesus a curou,
que ela tinha acabado de se casar, que ele fez maravilhas por ela em sua vida e que ele fará o mesmo por mim. E ela quer que troquemos informações de contato, mas eu explico a ela que não tenho mais um número de telefone. Bem, não digo a ela o porquê, mas o motivo é que, por causa do suicídio assistido, eu havia cortado todos os meios de comunicação para que ninguém pudesse me encontrar. E eu digo a ela: não se preocupe, não estou longe. Nos encontraremos novamente. Nos encontraremos novamente na igreja e, claro, eu irei encontrar o padre. E eu sempre tive em mente ir ao padre na quinta-feira.